28, versículos 13 e versículo 14, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o texto sagrado, em nome de Jesus: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos e como uma igreja bíblica, séria e que é apaixonada por Jesus, a gente não se reúne em torno dos nossos valores, cultura, identidade, ou seja o que for. Mas a gente se reúne em torno da sua palavra, a gente se reúne em torno da Sagrada Escritura, porque nós temos certeza e cremos que ela é a voz do Deus vivo, ela é a palavra viva do Senhor para as nossas vidas, que transforma o nosso coração, que apresenta quem é Deus, como Deus age, o que o Senhor quer das nossas vidas. Por isso estamos diante de um texto sagrado, estamos diante de um texto divinamente inspirado, estamos diante de um texto que carrega os atributos e o caráter do Deus vivo que nós servimos. Por isso que diante da exposição do texto bíblico, a sua palavra vem a impactar os nossos corações, venha falar conosco nessa noite, venha nos ensinar, venha a nos alcançar com essa misericórdia gloriosa que salva pecadores da própria condição e nos direciona à cruz perfeita e gloriosa de Jesus Cristo. Que mais uma vez o seu evangelho seja perfeito e poderoso para a salvação de todos aqueles que depositarem a fé em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a você que está aqui presencialmente comigo. E uma boa noite a você que nos acompanha ou que nos acompanhará de maneira virtual. Que a graça de Jesus seja sobre todas as nossas vidas, especialmente aqueles que se encontram presencialmente conosco. Nós estamos caminhando na nossa série no livro de Provérbios e nós já estamos na reta final, estamos no capítulo 28, falta o capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31, então mais 3 episódios e a gente encerra essa série aos Provérbios, que já faz alguns meses, mas que para mim passou bem rápido. Na verdade, eu acho que quando eu pensei em fazer uma série em Provérbios, eu nem acreditei que conseguiria chegar tão longe. Aliás, são 31 semanas refletindo no livro de Provérbios, mas o tempo tem passado rápido e graças a Deus, nesse tempo tão depressa, Deus nos deu a oportunidade de, através desse livro tão precioso, que são os conselhos de Deus práticos para a nossa vida, Ele desse essa gloriosa oportunidade da gente refletir todas essas terças-feiras sobre quais são os conselhos de Deus para nós. E nós vimos diversos conselhos desde o começo. Vimos como lidar com os filhos, como lidar com os pais, como lidar com a sabedoria, como lidar com o dinheiro, como lidar com o casamento, como lidar com diversas áreas da vida que esse livro extremamente prático vem trazer para nós. Por isso, continuando nessa série de mensagens, onde temos visto os conselhos de Deus para a gente, para que a gente tenha uma vida sábia, para que a gente tenha uma vida aos pés de Deus, o título da mensagem dessa noite é Recebendo Misericórdia. E por isso a gente vai, através do versículo 13 e 14 de Provérbios 24, refletir sobre esse tão importante tema que é receber misericórdia. Mas antes de receber misericórdia, o texto coloca no versículo 13 que para receber misericórdia é necessário confessar e abandonar. É necessário não esconder os pecados. E isso fala muito com a gente, porque nós vivemos nessa época
aonde admitir erros é visto como fraqueza. A gente vive nessa cultura, nesse mundo que prega sobre autossuficiência. E uma das frases que marcam a nossa época é a seguinte: não mostre vulnerabilidade. Não exponha as suas fraquezas. Não exponha os seus erros. Não se mostre vulnerável. E a gente vive nessa era de super-heróis, onde nós devemos ser homens e mulheres inabaláveis, fortes, perfeitos, que não demonstram fraqueza, que não demonstram erros, que não se mostram vulneráveis, que não se expõem, mas que ao mesmo tempo são impessoais. É um mundo onde ser vulnerável é ser fraco. E essa cultura nos leva a um coração extremamente orgulhoso, aonde nós devemos nos reafirmar e nos afirmar constantemente, para a gente ter o nosso valor provado. A gente constantemente precisa, nessa cultura atual, mostrar quem nós somos, mostrar o que temos, mostrar qual é a nossa criação, em quem que a gente é formado, para a gente se afirmar em público. Para a gente ter alguma relevância nos nossos contextos, a gente precisa se afirmar. Ou seja, demonstrar vulnerabilidade é a última coisa que passa pela nossa cabeça. Na verdade, a gente tem que mostrar o nosso currículo, o nosso diploma, a nossa cultura, a nossa inteligência, porque é só assim que a gente vai ser aceito. Se a gente for simples, se a gente for vulnerável, se a gente tiver erros, a gente vai ser fraco, a gente vai ser excluído. Então o mundo colocou na nossa cultura e na nossa mente essa cultura de ser super-herói. E nesse mundo de super-heróis, a verdade que o provérbio traz é que isso só nos adoece. Essa perfeição, na verdade, esconde um coração adoecido. Essa constante necessidade de se provar mostra muitas vezes uma identidade abalada. E em vez de muitas vezes nós darmos espaço para sermos tratados por Deus e por homens e mulheres especializadas nisso, a gente prefere se fechar. E a gente vai se fechando, vai se isolando na nossa autossuficiência, no nosso orgulho, em quem nós somos, em quem podemos ser. Que acabamos não encontrando a misericórdia de Deus, que sara a gente e nos torna pessoas que vivem em paz. Por isso, enquanto o mundo fala, não seja vulnerável, não se exponha, mostre que você é forte. Eu acredito que as mulheres podem viver muito mais disso. Que a gente vive nessa cultura onde todos podem ficar doentes, mas a mulher não. Porque a mulher tem que cuidar da casa. A mulher tem que criar os filhos. A mulher não pode parar. O homem até fica gripado, e dizem que gripe de homem é a maior doença do mundo, é mais doloroso do que parto. Agora, a mulher não pode ficar doente. Nessa sociedade que se desenvolve, onde ela tem que cozinhar, tem que arrumar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar, tem que ser multifuncional, e mulher é aquela que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, o homem não. Cria uma cultura onde muitas vezes, principalmente as irmãs do sexo feminino, vivem sobrecarregadas, vivem na necessidade de serem super-heroínas, que nunca estão fracas, que conseguem tudo, que podem tudo, que vivem bem, mas que às vezes vão adoecendo lentamente. Os cabelos vão ficando cada vez mais brancos, a voz cada vez some mais, e a gente está vivendo nesse boom de sociedade doente, ansiosa. Mas não só as mulheres, homens também vivem nisso.
no sistema masculino de competição, aonde o melhor homem é o mais forte, é o mais inteligente, é o que ganha melhor. Vive nessa competição maluca, aonde um homem não consegue suportar que outro seja mais inteligente, mais rico ou mais bem-sucedido que ele. E essa competição masculina tóxica adoece completamente os homens. Aonde as taxas de suicídio predominantemente, de maneira esmagadora, são do sexo masculino. A maioria dos suicídios são homens. A maioria dos depressivos e ansiosos hoje são homens. Essa cultura onde nós não podemos ser vulneráveis, essa cultura onde a gente tem que conquistar, onde a gente tem que ser, onde a gente tem que ser perfeito, tem adoecido as nossas vidas. A gente busca se afirmar, a gente busca ser reconhecido, a gente busca esconder os nossos pecados, a gente busca não confessar as nossas falhas para sermos mais aceitos, para sermos mais vistos, para sermos mais reconhecidos. Mas cuidado, porque no fundo, isso pode ser um caminho que leva ao adoecimento, à morte. E por trás está um coração que prefere mais o reconhecimento dos homens do que ser tratado por Deus. Tem a história de um pastor amigo meu, que já é pastor há décadas de ministério, e ele me falou que uma vez ele foi pregar numa igreja e disse no culto que ele peca, que ele é um pecador. E aí no final, na época ainda tinha os cumprimentos à porta, aquela tradição onde todos vão cumprimentando. E aí, se eu não me engano, se eu me lembro da história, na saída teve um irmão que não quis cumprimentar ele, não. Falou, você é pastor, cara? Como assim você é pecador? Não, que isso? Já foi a época que fizeram pastores melhores. A gente vive nessa cultura onde nós temos que ser impecáveis. E por trás escondemos, às vezes, essa religiosidade, arrogância, e uma mentira que talvez tentamos esconder aos olhos de todos, mas que de Deus não escapa. Pastores também erram. Pastores também são vulneráveis. Pastores também precisam de oração. Pastores também se entristecem, se estressam, se cansam. Mulheres também não são capazes de viver e fazer tudo ao mesmo tempo, na mais perfeita coisa, como se nunca fossem adoecer. Homens não são capazes de serem os melhores em tudo para sempre. Todas as pessoas estão suscetíveis ao erro, e não só suscetíveis, mas como errarão. João, na sua carta, afirma que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós somos pecadores e nós vamos pecar em algum momento, nós vamos falhar, vamos nos frustrar, vamos errar, somos vulneráveis, somos pecadores, somos pessoas que tropeçam, às vezes nós deslizamos, erramos o alvo. Talvez você já se percebeu na sua semana, quando você estava concentrado para melhorar num jeito, num pecado determinado, mas quando você viu, você já falou, você já pecou, você já fez, e aí você coloca a mão na cabeça e fala, ai, Jesus amado, nós somos vulneráveis. E o Evangelho não é sobre super-heróis, pessoas perfeitas que estão falando de um Jesus, mas é sobre pessoas vulneráveis, que compartilham entre si as suas vulnerabilidades, e juntos, como seres humanos suscetíveis ao erro, enxergam em Deus a salvação e o perdão para os nossos pecados. Por isso, pregação não é sobre simplesmente um homem perfeito, uma mulher perfeita, que diz a um auditório imperfeito o que deve ser feito. Mas pregação é sobre um homem tão falho quanto, que enxerga em Jesus a salvação dos próprios pecados. E nessa mensagem a gente compartilha as nossas experiências, as nossas lutas, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, e juntos a gente enxerga em Jesus a solução para o nosso coração ruim. Por isso, o texto ele coloca que quem encobre as transgressões jamais prosperará.
É a ideia desse encobrir, da intenção de esconder. Não é simplesmente esquecer, mas é ocultar deliberadamente. Por isso, em primeiro lugar, a gente vai ver nessa noite o perigo de encobrir o pecado. Essa intenção de ocultar os erros, ocultar as falhas, ocultar as vulnerabilidades. E Deus coloca isso como transgressão, como uma rebelião contra Deus. É como, diante desse grito, a gente estivesse falando para Deus: eu sou bom, eu não preciso de você, eu sou bom o suficiente, eu já sei o que deve ser feito, eu já conheci o bastante, eu já atingi o máximo. Eu não tenho, eu sou impecável, eu sou perfeito. Mas o texto diz que quem vive assim não prospera. O verbo em hebraico não fala simplesmente de bens materiais nesse prospera, mas fala sobre avançar também. Fala sobre se desenvolver. Fala sobre aquela jornada que a gente vive repetindo de se tornar mais parecido com Jesus. A pessoa que age assim nunca se torna mais parecido com Jesus. Porque vive empacado. Porque o coração vive se corrompendo. Porque o pecado escondido impede a comunhão com Deus. E não só impede a nossa comunhão com Deus, mas nos destrói lentamente. Por isso, muitas vezes a gente tenta maquiar os nossos pecados. Seja a nossa sexualidade deturpada, a nossa amargura, nossas mágoas, o nosso orgulho, a mentira. E a gente pode tentar esconder através de uma aparência piedosa. Mas a Escritura fala que só avança, só se parece mais com Jesus, só prospera nessa maturidade espiritual que é transparente diante de Deus e dos homens. Por isso, em segundo lugar, o texto vai falar da bênção que a confissão e o abandono do pecado nos traz. Olha o que diz a segunda parte do versículo 13. Mas o que as confessa e abandona e deixa, alcançará misericórdia. Esse confessar do texto, verbo em hebraico, não é simplesmente confessar diante de Deus. Mas esse verbo era muito usado para as confissões públicas diante das assembleias, ou seja, é reconhecer publicamente. Não é simplesmente uma fala vazia, mas é se mostrar diante da comunidade de que você é uma pessoa que precisa de ajuda. Isso é muito complexo nos dias de hoje. A gente falar que precisa de ajuda é muito difícil. A gente é tão autossuficiente, a gente é tão capaz, que é muito raro a gente pedir ajuda. Antigamente, as pessoas pediam ajuda para entender um texto bíblico para o pastor, para alguém mais maduro na fé. Hoje em dia tem o chat GPT. Antigamente, as pessoas buscavam conselhos antes de tomar atitudes. Hoje em dia não precisa mais. Antigamente, as pessoas reconheciam as fraquezas. Hoje em dia dá para maquiá-las por trás de uma aparência espiritual. Mas o texto fala que só alcança a misericórdia, a cura de Deus para a nossa alma, quando a gente reconhece, não só diante de Deus, mas diante da nossa comunidade, que nós somos pessoas falhas e que nós precisamos de ajuda. Aliás, toda a Escritura é firmada nessa palavra, ajuda. Aliás, Deus é muito chamado na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, de meu ajudador. E a vida cristã, tanto no Antigo Pacto em Israel, quanto no Novo Pacto da Igreja, é formado de pessoas que se ajudam. Porque Deus sempre está deixando claro em toda a revelação, em toda a Bíblia, que nós somos seres humanos falhos. E as falhas que eu tenho não são as falhas que você tem. Assim como as qualidades que eu tenho não são as que você tem. Logo, nós nos completamos em um só corpo que se ajuda. Então, enquanto a sociedade individualista fala, não peça ajuda, você consegue sozinho, você se dá bem sozinho, o Evangelho é sobre pessoas que precisam de ajuda. Ajuda para vencer os vícios.
ajuda para vencer as lutas internas, ajuda a vencer os problemas que sofre, ajuda nas dúvidas, porque reconhecem diante de Deus e confessam a vulnerabilidade e quer deixá-la, e assim alcançam misericórdia. Na queda, como a gente tem visto nessa série da Jornada da Salvação, a gente vê que quando Adão e Eva comem o fruto, a primeira coisa que eles fazem, o que é? Se esconder, fugir da presença de Deus. E até hoje a nossa reação é a mesma. A gente vive tentando se esconder de Deus, se esconder dos outros, se esconder das responsabilidades, se esconder das coisas. Parecer santo, parecer bom. Adão fala, não, deixa eu colocar uma folhinha aqui, eu não quero ficar nu diante de Deus. Deixa eu me esconder da presença do Senhor. Mas em Cristo, a gente realinha essa nossa natureza. Onde nós não mais fugimos da presença de Deus, mas agora a gente alinha o nosso coração diante dEle, confessando as nossas falhas. Porque feio não é cair. Feio é estar caído achando que está de pé. Feio não é pecar. Feio é viver em pecado achando que está tudo bem. A igreja é esse espaço seguro para isso. Onde nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Não simplesmente para sermos julgados, mas para encontrarmos um tratamento através de Deus, das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Por isso, independente, meu irmão e minha irmã, de qual seja o seu pecado, é na igreja que você tem um espaço aberto, não só para confessá-lo, mas para ser cuidado, para ser ouvido e para ser tratado. Independente de qual seja o seu pecado, independente de qual seja a sua fraqueza. Talvez a sua fraqueza pode ser na sua identidade. Talvez você se reconheça de outra forma. Há pessoas que têm fraqueza na área sexual. Há pessoas que têm fraqueza na área de identidade. Há pessoas que têm fraqueza na área virtual. Há pessoas que têm fraqueza no casamento. Há pessoas que têm fraqueza na maneira de se expressar. Há pessoas que têm fraqueza na reação. Por isso a igreja não é o espaço dos fortes e perfeitos. É o espaço dos fracos, doentes, que encontraram o médico dos médicos, que através da redenção nos cura e nos transforma cada vez mais parecidos com Ele. Por isso, em Cristo, você não precisa esconder os seus pecados e se fazer como crente. Mas em Cristo você pode confessá-los e se abrir para ser tratado e alcançar a misericórdia de Jesus. Por isso, em último lugar, a terceira divisão, versículo 14, diz que assim será feliz, bem-aventurado, o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o seu coração cairá em desgraça. O texto termina com uma bênção final. Aquele que alcança a misericórdia, aquele que expõe as vulnerabilidades, aquele que expõe as fraquezas para ser tratado por Deus e pela sua comunidade, ele alcança felicidade. A felicidade não está em sermos perfeitos ou parecermos perfeitos. A felicidade está em alcançarmos do Senhor a misericórdia que nos faz termos um temor diante dEle continuamente. É viver consciente de que existe um Deus que nos trata e que nos perdoa. Por isso João, em sua carta, ele fala, filhinhos, não pequem. Mas se pecarem, vocês têm um advogado fiel diante de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós tememos ao Senhor continuamente felizes, porque nós não encontramos em Deus somente um juiz irado, mas encontramos nele o advogado que temos perdão, independente de quem nós éramos ou do que fizemos. Por isso, não tenha medo de Deus. Tenha medo de encobrir os seus pecados, achando que está tudo bem. Deus é o mais interessado em salvar você e transformar você. Deus é aquele que abraça você, mesmo no mais profundo pecado e na maior profunda sujeira. Talvez em algum momento da sua vida você já pode ter pensado
você está pensando ou um dia pensará: eu estou sujo demais para Deus. Eu não mereço esse amor. Eu estou numa lama muito profunda, eu estou num buraco muito profundo. Eu não sei como sair, eu não sei como me livrar. Mas nessa noite Deus fala: existe solução para você. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não existe estilo de vida que Deus não possa passar uma borracha. Não existe transformação que o Espírito não faça. Por isso, independente de quem nós éramos ou somos, em Cristo nós temos o perdão. Em Cristo temos a transformação. Mas em outro lugar o texto fala o contrário. Se você preferir ficar com seu coração endurecido, religioso, legalista, onde você é bom demais, aonde você sabe de tudo, aonde você não é vulnerável, aonde você sempre está pronto para falar e nunca para ouvir, que é o contrário que Tiago fala, você vai cair em desgraça. Como diz 14, segunda parte, mas quem endurece o coração, quem rejeita a correção de Deus, o fim é inevitável. Ruína espiritual e juízo. É a pessoa que vai definhando espiritualmente aos poucos, ficando cada vez pior, cada vez mais distante, cada vez mais mal. E o centro disso às vezes está num coração que não se mostra vulnerável. A sabedoria bíblica, como a gente tem falado desde o começo, não é saber tudo, não é ser perfeito, não é ter todo o conhecimento. A sabedoria bíblica é temer a um Deus que nos chama a um estilo de vida diferente. Isso é conquistado através do nosso arrependimento. A sabedoria bíblica é o temor do Senhor, que nos faz uma aliança de um pacto de misericórdia. Mesmo que você não seja perfeito, mesmo com as suas lutas, tem um Deus que morreu por você, para te garantir uma nova vida. Por isso eu quero concluir dizendo que hoje, embora a gente viva anestesiado, onde a gente e essa sociedade vive com medo, não de Deus, mas de perder seguidores, dinheiro, status, fama, reconhecimento público, a sabedoria nos chama a recuperarmos a ideia de sermos vulneráveis, de sermos humanos. Porque Deus trabalha desde Gênesis até Apocalipse com humanos. É Adão que peca, mas que é restaurado por Deus. É Noé que uma hora é aquele que ajuda a continuar a descendência e vida na terra, mas que outra hora está bêbado, nu. É o Abraão que uma hora é o pai da fé, mas outra hora está oferecendo a própria esposa para um rei de sei lá onde, dizendo que é irmã. É um Davi que é um homem segundo o coração de Deus, mas de repente ele está matando um dos seus principais valentes do exército para adulterar com uma mulher às escondidas. É um Salomão que é o mais sábio de todos, mas que daqui a pouco está adorando a outros deuses. É um Jacó que é mentiroso, que rouba a primogenitura, que engana, que mente, mas que daqui a pouco é Israel. É um José que tem a história linda de superação, mas quando vê os irmãos, esconde alguma coisa na bolsa ali de Benjamim, prende um, prende outro, tem uma leve vingança, mas depois se arrepende. É um Moisés que é um manso de todos, mas não aguenta e bate na rocha, mata um egípcio. Não quer ir falar com o faraó, pede para mandar outro. É um Pedro que uma hora é usado por Deus, mas daqui a pouco é usado pelo diabo. Inclusive depois pega uma espada para matar o soldado desvia e arranca sua orelha. É um João que é chamado de filho do trovão, é um Paulo que era perseguidor. A Bíblia é feita de homens falhos. A Bíblia é feita de humanos. E Deus não quer que você deixe de ser humano, mas Deus quer trabalhar na sua humanidade para construir uma nova, que não é mais semelhante a Adão, mas que agora é semelhante a Cristo. Por isso, Provérbios 28, do 13 ao 14, nos mostrou, em primeiro lugar, a não encobrirmos pecados, porque isso vai destruir a nossa vida. Nos mostrou, em segundo lugar, a confessarmos e abandonarmos, porque é dessa forma que encontramos a misericórdia do Senhor. E, em terceiro e último lugar, mostrou 2 caminhos, que fazendo isso, nós seremos felizes
e temeremos ao Senhor, ou nós continuaremos com o nosso coração endurecido e o nosso destino será a ruína até a desgraça. Por isso, assim como em Hebreus diz hoje, não endureçam o seu coração, como o povo de Israel fez no deserto. Jesus abriu o caminho. Jesus começou o chamado ao arrependimento e à misericórdia através da obra dele. Que diante do sacrifício de Cristo a gente possa viver essa nova humanidade, onde apesar dos nossos erros e falhas, Cristo nos perdoa e nos direciona para uma nova vida em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar juntos. Cristo é o Cordeiro que cobre os nossos pecados. Quando João Batista está pregando e olha para Jesus, ele grita e exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho nós temos essa coragem para confessar, nós temos a força para abandonar, e nós temos o temor que vai moldar a nossa vida numa prática verdadeira de alguém que foi salvo em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o seu evangelho não é um evangelho que esconde fraquezas, mas um evangelho que nos encoraja a expor as nossas fraquezas diante de Deus, porque é através da nossa vulnerabilidade exposta que nós alcançamos a misericórdia do Senhor para a nossa vida. Por isso que a gente continue com o nosso coração exposto diante de Ti, para alcançarmos em Cristo o perdão. Que nós continuemos como essa comunidade, aonde ama uns aos outros, e é uma comunidade saudável, aonde há espaço para pecadores se incluírem nesse meio, porque é aqui que nós seremos tratados, transformados e mudados pelo Senhor Jesus. Ah, Deus, não deixe que o nosso coração continue endurecido, não deixe que essa cultura pós-moderna continue a roubar o nosso coração, continue a roubar o nosso foco, mas sempre através do Espírito venha moldar quem nós somos, nos tirando da humanidade de Adão e nos colocando na humanidade nova, garantida por Cristo Jesus. Que nessa semana em que virá, o Senhor possa nos dar oportunidades, aonde pela graça e misericórdia de Cristo a gente vai viver felizes e tementes a Deus, para demonstrarmos nesse mundo caído, esse mundo que sofre pelos pecados encobertos e não perdoados, que existe uma redenção e a salvação através de Cristo. Que nós sejamos estes, pobres pecadores que encontraram a luz e tem como missão mostrar a outros que estão cegos, como um dia nós fomos, que há cura para a nossa cegueira. Que o Senhor nos dê a oportunidade, que o Senhor nos direcione a mostrarmos essa luz, essa felicidade que encontramos na misericórdia de Cristo. As pessoas do mundo que vivem tão ocupadas pelos pecados e cegadas pelo inimigo. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos envie, em nome de Cristo Jesus.